Ok, pessoal, está sendo gravada já a aula, então deu certo aqui. Vocês estão vendo aí, acredito que estejam vendo aí a projeção, né, da apostila, unidade 4, contratos mercantis. Vocês estão vendo direitinho aí a apresentação? Aparece aí para vocês? Tá sim, professor. Certo. Pessoal, então essa daí é a parte final já da nossa disciplina, tá certo? Do nosso conteúdo. Nós vamos finalizar em contratos mercantis, portanto, daqui até o final já é a matéria da nossa terceira avaliação, ok? Então vamos falar aí sobre contratos mercantis ou empresariais. Contrato mercantil é o nome mais antigo, nome arcaico, né? Os contratos empresariais seriam o nome mais atual. Todo mundo sabe o que é um contrato, né, pessoal? Contrato é tratar alguma coisa com alguém. Mas, mais especificamente, uma análise um pouco mais detalhada, nós podemos dizer que o contrato é um vínculo jurídico, né? Um negócio jurídico que vincula duas ou mais pessoas entre si, pessoas sujeitos de direito, também chamado de negócio jurídico. Geralmente eles são bilaterais, mas podem ser também plurilaterais, né? Quando envolvem muitas pessoas. Então, o contrato, ele é um acordo de vontades. A partir desse acordo das vontades dos contratantes, uma vez assinado o contrato, ele é capaz de criar, modificar, extinguir, criar, modificar ou extinguir direitos e barra obrigações, né? Direitos barras obrigações. Então, quando você assina um contrato, você está criando direitos e obrigações, ou modificando direitos e obrigações, ou extinguindo direitos que já existiam e obrigações. Portanto, o contrato tem esse efeito jurídico genérico, né, de uma maneira geral. Só, pessoal, que os estudiosos aí dos contratos, para falar dos contratos mercantis ou empresariais, a gente tem que dar uma olhadazinha na teoria geral dos contratos, tá? Que vem lá do direito civil. A gente tem que puxar esse direito civil para dentro do direito empresarial. Então, os estudiosos do direito contratual, dos contratos, eles dissecam os contratos fazendo essa separação aí, nessa tabela que tem na apostila aí, que está sendo projetada. Então, pessoal, aqui do lado esquerdo, ó, negócio jurídico. Negócio jurídico, no caso aqui, que negócio é esse que nós estamos analisando? Os contratos. Os contratos, eles podem só existir e podem existir e ter também validade. Os contratos podem existir e podem ter validade, ó. Aqui embaixo os requisitos de validade. Então a gente tem que analisar se ele existe e se ele, além de existir, tem validade. Como assim, professor? Pode ser que um contrato empresarial exista, mas não tenha validade? Exatamente. Ele pode existir concretamente, foi feito o contrato formalmente, ele foi formalizado, foi escrito, foi assinado, foi reconhecido até firma e tudo mais. Aparentemente, externamente, ele está todo completo. Só que se você for analisá-lo, ele existe, mas falta alguma coisa nele, falta algum requisito nele, ó, que o deixa inválido. Então, não é suficiente o contrato apenas existir. Ele tem que existir e tem que ter validade, certo? Vamos analisar, então, por ordem, em primeiro lugar, se a gente quiser saber apenas se o contrato existe, independente dele ter validade ou não. Vamos saber quais são, então,
os componentes ou os requisitos de existência do contrato. Isso aqui é bem simples, né, pessoal? Aqui do lado direito, aqui desse lado aqui, vão aparecer esses 4 requisitos, ou elementos, né? Eles têm que estar presentes para que o contrato pelo menos exista, sem levar em conta nem se ele existe e também é válido. Apenas para ele existir, ele já tem que ter isso aí. Uma manifestação de vontade, esse primeiro aqui, né? Uma manifestação de vontade, é lógico, as pessoas têm que manifestar a sua vontade de fechar um contrato, tem que ter o agente emissor dessa vontade, tem que ter o objeto, que será o objeto do contrato, e tem que ter a forma da exteriorização desse contrato. Nós vamos ver cada um desses aqui, tá certo? Estamos só citando inicialmente esses 4 aqui, e abaixo, descendo aí no conteúdo, nós vamos analisar os 4. Então, supondo que um contrato que você queira analisar tem esses 4 requisitos aqui de existência. Então, ele existe? Existe. Ok. Mas ele tem validade além de existir? Aí nós descemos aqui, ó, para os requisitos de validade. Pessoal, se vocês derem uma olhada aí, se você, por exemplo, pegar esse primeiro aqui da existência e esse primeiro aqui da validade, você vai ver que o da validade é apenas um complemento desse primeiro aqui, ó. O segundo, agente emissor, quando desce aqui para validade é apenas um complemento do lado de cima. Não é? Objeto, como requisito de existência. Aqui embaixo, ele está mais especificado, para que, além de existir, tenha validade. E assim por diante. Então, se você pudesse, se você tivesse com esse papel impresso, você puxaria uma setinha desse de cima para apontando para esse aqui de baixo, uma setinha aqui na lateral do papel. Por isso que eu gosto de ter isso impresso. Quando eu vou estudar ou quando os alunos vão estudar, eu sugiro levar impresso. Apesar de que dá para fazer no computador, lógico, mas eu acho mais complicado do que simplesmente pegar uma caneta e escrever. Riscar, né? Então, estão aqui citados requisitos de existência e requisitos de validade. Estão todos eles aqui, ó. 4 e mais 4. Citados aqui, eu apenas citei até agora. Eu apenas os citei. Aí agora nós vamos analisar, ó, um a um, cada um deles, para você fixar, entender melhor e fixar. Então, pessoal, nós vamos começar desse primeiro aqui, aí descendo para esse outro, e o outro, e o outro, aí os de validade e assim por diante. Só que aqui, ó, de uma maneira mais detalhada, certo? Então, voltando do início. Manifestação de vontade. O que é que nós estamos vendo? Relembrando aí para quem está viajando aí ou está fora do contexto. Nós estamos vendo o que, pessoal? Contratos comerciais ou empresariais. Ou seja, fechamento de negócios jurídicos. Contratação entre empresários, já que nossa disciplina é direito empresarial, né? Mas isso aqui serve para todos os contratos, de uma forma geral, ok? Então, manifestação de vontade. O contrato, para que ele exista, ele tem que ter a manifestação de vontade, né? Se você deixar a sua vontade só no consciente, sem manifestá-la, a outra parte vai saber o que é que você quer e vice-versa? Não, né? Então você tem que botar para fora. Tem que exteriorizar a sua vontade. Pode ser de uma maneira tácita ou pode ser de uma maneira expressa. A maneira expressa é aquela que você falou, escreveu ou gesticulou de alguma maneira que ficou claro o que você queria. A maneira tácita é quando, por exemplo, você pega e fala: fiquem em silêncio.
Se alguém discordar, fale. Se ninguém falou nada, todos ficaram em silêncio, então houve o quê? Uma concordância ou uma manifestação tácita. É o oposto da expressa, quando a pessoa diz o que ela quer por alguma forma de comunicação. No caso aqui, o exemplo aqui que eu falei é o silêncio, né? O silêncio, em alguns casos, tá? Não é sempre o silêncio, quem cala, como é? Quem silencia concorda, né? Quem cala concorda. Em alguns casos, isso é verdade. Quem cala consente. Isso é verdade em alguns casos, tá, pessoal? Mas em exceção. Normalmente, o consenso ou a vontade, ele deve ser como? Expresso. Mas há casos em que realmente o silêncio significa a concordância, tá certo? Então, tá aí dizendo aqui o que é expressa novamente, ó. Pode ser escrita, falada, por gestos, por sinais. E a tácita é aquela em que você ficou parado. Exemplo aí, outro exemplo aqui, ó. Renovação automática de um contrato de aluguel. Se você diz lá, faz um contrato até o dia 15 de dezembro, e no contrato você diz que finalizado o prazo no dia 15 de dezembro, se não houver rescisão, manifestação por nenhuma das partes, aquele contrato estará automaticamente renovado. Chegou o dia 15 de dezembro, o dono do imóvel não falou nada, o ocupante do imóvel não disse nada, continuou ocupando normal. O que aconteceu? Automaticamente o contrato foi considerado renovado. Essa manifestação da vontade de renovar o contrato foi tácita ou foi expressa? Foi tácita, né? Estava previsto no próprio contrato que o silêncio significaria concordância. Então, foi o que aconteceu, certo? Apesar de que teve que haver lá uma previsão antes no contrato, né? Mas foi uma manifestação tácita. Agente emissor da vontade, pessoal. Que vontade é essa? A vontade de contratar, de fazer o contrato. É o sujeito, são as pessoas, seja física ou jurídica. Não existe contrato entre coisas, né? Uma máquina não vai contratar com outra máquina, tem que ter o sujeito. Então, o agente emissor é o sujeito, certo? O objeto é o bem sobre o qual, em volta do qual está o contrato. Esse bem pode ser um bem físico, material ou imaterial, pode ser uma obrigação, não é? Pode ser a obrigação de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa, certo? Então, seja lá o que se colocou dentro daquele contrato, o principal objeto dele, aquilo acerca do qual ele trata principalmente, é que é o objeto. Por exemplo, a compra e venda do imóvel, a compra e venda de um veículo, a compra e venda de insumos, a compra e venda de produtos acabados, de produtos de limpeza, de títulos de crédito e assim por diante. A forma, aqui na letra D, ó, é o meio pelo qual a declaração ou o desejo, a vontade das pessoas envolvidas se exteriorizou. Acho que é isso. Foi exteriorizada, né? Foi manifestada. Isso aqui é interessante, ó. Observe isso aqui, ó. A forma pela qual você manifesta um contrato, o desejo, a vontade de contratar alguma coisa, ela pode ser escrita, oral, por sinais e até pelo silêncio. Normalmente, pessoal, quando você quer ter segurança jurídica, você vai optar por qual forma de manifestação de vontade e de elaboração do contrato? Forma escrita, né? Porque Até porque, professor, das outras formas tem que, sei lá, a pessoa. Ah, então prove. Prove que eu fiz sinal, prove que eu fiquei em silêncio, né? Justamente. Por isso que quando não for uma contratação
de valor irrisório ou de coisa muito simples, banal, corriqueira do dia a dia, se sugere que você use sempre a forma escrita. A oral vale também? Vale. Se você... quantos contratos nós fazemos diariamente pela forma oral? Quantos, né? Você vai comprar alguma coisa numa mercearia, você vai comprar um serviço numa borracharia, numa loja de pneus, num supermercado, você vai pedir um contrato por escrito para fazer as suas compras lá. Você vai comprar pão na padaria, você vai escrever e pedir para o gerente ou proprietário assinar que está te vendendo pães e que você está comprando pães? Não, né? Então, existe contrato oral, claro, manifestado pela forma oral, claro. Tem validade? Tem. É usado muito, muito, muito mais do que a forma escrita. A forma escrita a gente reserva para aquilo que tem algum valor mais importante, né? Qual é o problema do contrato oral ou verbal? É justamente o que o Éder falou. Se houver um dissenso, um problema, um desrespeito ao que foi acordado, vai ficar o quê? A palavra de um contra a palavra do outro. Aí você vai complicar, você vai pedir, vai ter que provar como? Então, por testemunhas, por indícios, por filmagens, por documentos que tangenciam, paralelos, né? Que não são exatamente contrato, mas podem ser um indicativo. Por sinais também é possível, né? Por exemplo, para aqueles que não têm a capacidade vocal. Eles fecham contratos também, os mudos, né? Só por meio de sinais. Só que quando for para contratos mais importantes, novamente deve voltar para essa forma aqui. E o silêncio nós falamos também, mas tem, como falamos aí, da renovação daquele ali, se bem que ali tratou só da renovação, né? Mas é uma forma, pode ser considerada uma forma. Então, pessoal, se você mantém na mente o seu desejo, sem manifestar por uma dessas formas aqui, aquilo ali não vale nada, né? Até hoje nós não temos ainda uma máquina, equipamento que leia, graças a Deus, a mente da gente, né? Já pensou se eu conseguisse ler a mente de vocês na sala de aula? Tava ruim para mim, não tava não, para o professor? E vice-versa, né? Se o aluno conseguisse ler a mente do professor também, não ia dar muito certo em várias situações, né? Então, no caso dos contratos, esse pensamento tem que ser colocado para fora, por uma dessas formas aí. No Brasil, pessoal, vige, ou seja, vale, essa palavrazinha aqui, eu coloquei ela de propósito, porque ela é pouco usada e parece estranho, né? Mas é isso aqui mesmo, do verbo viger. No Brasil, que é daqui que vem a palavra vigência, né? No Brasil, vige, é estranho, né? Virgem Maria, mas aqui funciona, vige, atua, vale, tem vigência, princípio da liberdade da forma na contratação. O que significa isso aqui? Que as pessoas podem optar por qualquer forma de contratar. Escrita, não escrita, detalhada ou não, verbal, e qualquer uma dessas outras que foi citada aí, a priori, você pode escolher qualquer uma, porque nós temos aqui a liberdade de escolha de como a pessoa quer contratar. Mas há casos, pessoal, olha aqui, ó, excepcionalmente, ó, pode-se exigir forma especial para a validade do negócio jurídico. Pessoal, aparece aí para vocês bonitinho na tela, quando eu grifo aqui na minha tela, aparece aí para vocês essa Parece sim, partezinha. professor. Então, olha só, a liberdade da forma, de você escolher a forma que você quer contratar, é o princípio geral. Mas, em algum caso, ó, existe uma forma
legalmente prescrita, tá? O que significa forma legalmente prescrita? É que está dizendo aqui legalmente, então vem da lei, né? Então, aqui, uma forma prescrita. O que significa prescrita? Que foi pré-escrita, pré-determinada. Por quem? Pela lei. Então, forma legalmente prescrita é quando a lei diz, olha, nesse contrato aqui, você não pode usar a liberdade para escolher. Você tem que fazer esse contrato dessa forma aqui que a lei manda. Aí, pronto, pessoal, aí afastou o princípio da liberdade de forma. Alguém saberia dizer um contrato que tem que ser obrigatoriamente escrito, por obrigação da lei? Você não pode fazer de maneira verbal, ou se fizer, não vai ter validade jurídica, né? Alguém pode citar aí chutar? Casamento. Casamento. Eu não tinha nem pensado nele, mas e casamento é negócio jurídico, viu? É contrato. Casamento, justamente, o casamento de forma verbal, ele não existe, não. Ele pode até existir. Ah, pronto, somos casados. Beleza, existiu, de fato. Mas juridicamente você é casado? Não. Pelo contrário, o casamento ou o matrimônio tem todo um regramento no Código Civil dizendo todos os procedimentos que você tem que seguir para que haja a validade jurídica do matrimônio, certo? Mas alguém tem mais um outro exemplo aí, mais próximo aqui do direito empresarial, de um contrato empresarial que teria que ser obrigatoriamente escrito porque a lei mandou? Até aqui, o Lucas já colocou aqui, né? Justamente, pessoal, uma venda de uma empresa ou a venda do imóvel. Imóvel é um bem material, né? Que compõe o estabelecimento empresarial que é utilizado pela empresa. Esse exemplo aí do imóvel, como é que tem que ser feita a compra e venda do imóvel? Pessoal, escrito. E, de preferência, por escritura pública, que é aquela feita no cartório. A escritura particular, feita só em casa, ela tem validade em alguns casos, como ainda não existe, quando ainda não existe a escritura pública reconhecida em cartório. Mas quando já existe, aí só outra escritura para tirar a propriedade de uma pessoa para outra. Bom, está explicado aí, então, que há casos em que existe uma forma prescrita. Outro exemplinho aqui, só antes da gente avançar, uma coisa próxima do nosso dia a dia. A compra e venda de um carro. Tem uma forma prescrita na lei ou você faz do jeito que quiser? Seguro também, Antônio Vicente falou aí, tá certo. Compra e venda de ações, isso. Carro, pessoal, tem forma prescrita ou a forma é livre? Entre terceiros, professor? Ou entre a concessionária e um consumidor? Tanto faz. A pergunta é a seguinte: a compra e venda de um carro, ela tem uma forma prescrita de transferência dessa propriedade através da venda, ou você faz do jeito que quiser? Tanto faz, né? A minha pergunta aí não vai mudar se você considerar ele novo na revenda ou entre particulares, por exemplo, de um carro usado. Prescrita. É prescrita, né? Porque, veja só, se eu pego e falo, fulano, me vende teu carro. Aí o fulano fala, vendo. Quanto? 20 mil. Beleza, tá aí o carro, tá aí a chave, tá aqui os documentos, tá aí os 20 mil. Ah, valeu, obrigado, vou embora. Você comprou o carro? O carro é seu? Não, você pode até ter perdido o dinheiro, né? Porque aquele carro continua no nome do anterior, do proprietário atual. O comprador não comprou coisa nenhuma, está com a posse do veículo, mas não está com a propriedade. E aquele que vendeu pode até depois tentar recuperá-lo, né? Então você tem que fazer uma transferência da propriedade, que no caso do veículo vai ser no Detran, com aquelas formalidadezinhas que vocês já, a maioria de vocês já conhece, né?
Então, pessoal, nós vimos aqui, voltando aí para a apostila, nós vimos o que agora? Ó? Os requisitos de existência. Tendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui no contrato, ele existe. Mas existir significa dizer que juridicamente tem validade? Não. Pode existir e não ter validade jurídica. Aí agora nós vamos olhar, já considerando que ele existe, nós vamos olhar se ele, além de existir, se ele tem validade. Aí é o item seguinte que nós vamos ver, os itens seguintes que nós vamos ver aqui, ó. Requisitos de validade. Supondo, então, que todos os requisitos de existência estão satisfeitos, então agora nós vamos à análise da sua validade. Né? Porque além do contrato existir, ele tem que ter plena validade jurídica. Então, como eu falei para vocês, ó, esse primeiro aqui é um complemento do requisito de existência equivalente. Então, o requisito de existência diz lá o quê? Manifestação de vontade. Aí, quando a gente desce para a validade dessa manifestação de vontade, ó, aí é onde entra o complemento. Ó. Manifestação de vontade, aí tem um complemento. Ó, livre e de boa fé. Certo? Então, a manifestação de vontade é livre quando? Ou como? Quando está livre ó, de qualquer tipo de coação. Ela foi exercida pelo sujeito da forma que ele quis. Não houve uma imposição, uma coação. Não houve malícia, nem houve má fé. Certo? Se essa manifestação de vontade ela não for livre e tiver má fé, não tiver boa fé, pode acarretar o quê? A nulidade ou a anulabilidade do negócio jurídico. Professor, tem diferença entre nulidade e anulabilidade? Tem, e aí um pouco mais na frente eu vou falar novamente. Nulidade, pessoal, é quando o negócio jurídico não vale mesmo desde o começo. Não tem jeito. Os requisitos de validade dele não foram satisfeitos, ele não vale e nem valerá, não tem solução para ele. Já o negócio jurídico anulável, nós não vamos cobrar isso aqui de vocês não, tá? Estou só dando aqui essa informação. Se vocês depois quiserem, isso aqui, pessoal, esse conteúdo aqui é todo conteúdo de direito civil. Tem gente que quando começa a ver isso aqui, fica super interessado, né? Porque eu acho isso aqui super interessante. Eu sou formado em administração também. Quando eu fiz o curso de administração, que eu comecei a ver essas partes do direito, aí eu fiquei encantado pelo direito. Terminei o curso de administração para depois fazer o direito. Porque eu acho isso aqui super interessante. Anulável é aquele contrato que tem validade, mas ele tem algum defeitozinho pequeno que pode ser pedido que ele venha a ser desfeito. Mas se ninguém falar nada, ele está valendo. Ou seja, aqui ele vale e pode ser anulado. Aqui ele não vale e nem pode ser convalidado. Ele não tem solução aqui. Aqui ele está valendo. Então, nulo é diferente de anulável. Nulo é o que não vale. Anulável é o que vale, mas pode ser anulado. Certo? Se alguém reclamar. Tipo assim, anulável, numa palavra assim, em termos bem grosseiros, é aquele negócio, se colar, colou. Se ninguém falar nada, tá valendo. Certo? Já aqui, ó, falando ou não falando, ele não tem validade, certo? Esse outro aqui, requisito de validade. O de existência, pessoal, é só agente emissor. Aí vem o de validade,
e complementa, o agente emissor que seja capaz e legitimado. Então, às vezes, a pessoa contratante, ela existe, o agente existe, a pessoa está lá, ela se manifestou e fez o contrato, mas ela não tinha capacidade civil ou jurídica para isso, ou então não tinha legitimidade. Que também é uma coisa, também é diferente. É até complicado de falar, porque a gente não pode entrar muito nisso aqui, nessas diferenciações, porque senão a gente entra muito no direito civil, né? Mas eu vou falar mesmo assim, só por curiosidade. Eu acredito que alguém tenha ficado curioso aí de saber qual é a diferença entre capacidade e legitimidade. Eu vou falar já já, daqui a pouco. Então, pessoal, o negócio jurídico tem que ser celebrado por um agente emissor, lógico, para que ele exista, e que tenha capacidade civil, certo? Então, no caso da pessoa natural, se ele for incapaz, aí tem que ter o quê? O suprimento pelo assistente, se for uma incapacidade civil relativa, ou pelo representante, se for uma incapacidade civil absoluta. Olha aqui, ó. Um negócio jurídico por um realizado por um absolutamente incapaz. Alguém lembra aí qual é a única categoria de pessoas jogada aqui nessa incapacidade civil absoluta? Alguém lembra aí qual é a única categoria de pessoas que está aí? Menor de idade? Menor de idade, de qual idade? 18 para baixo? Não. Aquele que não tem 16. Se você não tem 16 ainda, tem menos de 16, você é absolutamente incapaz. Se você fizer um negócio jurídico que tem alguma relevância, né? Porque se for para comprar um picolé, todo mundo sabe que o vendedor vende, o comprador compra e acabou-se, né? Estamos falando daquelas coisas que exigem um pouco mais de formalidade, tem algum valor a mais. Se ele for absolutamente incapaz, pessoal, e não tiver sido feito aquele contrato pelo representante dele, se for um menor, serão os pais, por exemplo, ou na ausência dos pais, os responsáveis, né? Qual é a consequência desse negócio jurídico? Ele é nulo, não vale e não tem solução para ele, só se ele for refeito, sendo então praticado agora pelo representante no lugar do absolutamente incapaz. Aí você refaz o contrato, certo? Agora, se o negócio jurídico for praticado pelo relativamente incapaz, falando aí, por exemplo, da idade ou qualquer outro motivo, se um menor que tem 16 anos completos e não tem os 18 ainda, ele é relativamente incapaz, né? Se ele firmar um contrato que não exija grandes formalidades, que não tem uma prescrição de forma que exija a capacidade plena. Se ele fechar esse negócio jurídico sem a assistência dos seus assistentes, se for o menor, geralmente são os pais também, né? Qual é a consequência desse negócio? Ele é só anulável, ele não é nulo. Significa dizer o quê? O negócio está valendo. Agora, se alguém envolvido, direto ou indiretamente nesse contrato, quiser questionar, alegando que a parte era relativamente incapaz e não houve a assistência do seu respectivo assistente, aí ele pode tentar desfazer legalmente esse contrato. Tá aí a diferença novamente entre nulo e anulável, certo? O Lucas está perguntando aqui as questões.
Não, realmente na compra das ações. Boa pergunta, né? No caso aqui, por exemplo, na compra de ações, deve ser que você está imaginando, né? Eu acredito que não, viu, Lucas? Boa pergunta. Eu acredito que quem tem, talvez tenha que ter uma declaração, aquelas declarações tipo, você confirma que é maior de 18 anos. Acredito que um negócio desse, né? Não tem esse tipo de confirmações por meios digitais, onde você só clica no quadradinho dizendo, eu confirmo que tenho mais de 18 anos. Não é isso? Justamente. Acredito, mas mesmo assim eu acredito que eles exijam a maioridade, sim, certo? Agora, talvez seja uma exigência, aquela exigência que passa, né? Meia boca se for para compra e venda de ações. Eu não tenho essa certeza não, certo? Porque eu nunca as fiz, mas a resposta, se for pela teoria, é que sim, ele deveria ser maior de 18 ou menor, se for menor de 18 com 16 completos, teria que ser o assistente no lugar autorizando, e menor de 16 anos não poderia nem fazer. Alguém teria que comprar por ele. Mas na prática você sabe que às vezes não é bem assim que funciona, né? Ok, pessoal? No caso aqui da pessoa jurídica, nós falamos da pessoa natural, essa capacidade, ela vem quando? Quando ocorre o registro, né? Que se adquire a personalidade jurídica, o CNPJ e todos os demais registros, certo? Antes de passar para frente, eu tinha falado aqui, ó, da capacidade nós explicamos, né? E legitimidade. Só por curiosidade isso aqui, tá? Pessoal, legitimidade é a capacidade civil específica para um ato determinado. Por exemplo, eu sou... deixa eu ver aqui um exemplo. Eu sou plenamente capaz. Sou plenamente capaz, tá certo? E o meu pai está doente em casa. Ele precisa que eu saia para vá a uma empresa resolver um problema para ele. Quando eu chego lá na empresa para resolver aquele problema por ele, solicitar alguma coisa, negociar alguma coisa, a pessoa lá da empresa vai pedir a minha identidade, né? E vai ver lá que eu não sou o meu pai. E aí vai falar, olha, infelizmente você não pode fazer esse negócio no lugar do seu pai, a não ser que você tenha uma procuração. Aí, essa situação que eu estou dando exemplo, pessoal, quem está lá tem capacidade civil plena, é maior de 18 anos, não tem nenhum problema que tire a sua capacidade civil, tem capacidade civil plena, mas tem legitimidade para atuar em nome do pai? Tem não. Tem procuração que traga essa legitimidade? Também não tem. Então, você tem capacidade civil plena, mas não tem legitimidade para o ato. Certo? Então, está aí um exemplo do que seria legitimidade. Seria a capacidade civil específica para determinado ato. É uma capacidade civil mais específica. Certo? O Lucas está dizendo aqui, para compra e venda de ações necessita ter... Lucas deve ter dado uma pesquisadazinha aí, né? Então, se for isso aí, Lucas, então você confirmou aquilo que eu falei, né? Porque pela teoria, pela lógica, sim, né? Pelo tudo que nós estamos falando aqui, seria de se esperar que você tenha obrigatoriamente que ter os 18 anos completos. Mas passando aí para frente, alguém quiser interromper e perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Outro requisito de validade do negócio jurídico, pessoal. O requisito de objeto lícito, aliás, objeto, só objeto, é um requisito de existência, né? Você tem que ter o objeto do negócio, do contrato. A compra e venda de um carro, a compra e venda de um imóvel, a prestação de um serviço, a transferência de alguma coisa, enfim.
tem que ter o objeto. Esse é o requisito de existência. Mas, se você quiser olhar mais além, se além de existir, existe a validade jurídica daquele objeto, aí você vai ter esse complemento. O objeto tem que ser lícito, o objeto tem que ser também possível e determinado. Em alguns casos, se não for determinado, ele pode ser pelo menos determinável. O que é isso aí? Vamos olhar aqui. Primeiro, pela ordem aí, ó. A licitude significa dizer que o objeto no qual você está contratando, ele não é proibido pela lei e nem recriminado pela moral, né? Geralmente essa moral, ela vai estar dentro da lei já, como um valor protegido legalmente, porque só a questão moral pura e simples, ela é muito ampla, né? Geralmente isso vai ser analisado na própria lei, a própria lei já tem um conteúdo de moral quando não é lei puramente técnica, né? Quando não é norma puramente técnica. Norma, por exemplo, de eletricidade, de instalações elétricas, ela não está ligando para a moral, né? Em regra, não. Mas sim para questões técnicas. Então, exemplo aí, pessoal, do objeto ter que ser lícito. Você pode fazer um contrato de entrega e distribuição de maconha e outras drogas, sei lá, no seu bairro, fazer um contrato desse com as pessoas do seu bairro. Olha, pessoal, estou disponibilizando aqui a entrega de maconha em todo o bairro. É só entrar em contrato pelo WhatsApp, que nós atendemos, mandamos um vendedor aí, você fecha o contrato e mensalmente você passa a pedir, depois do contrato fechado, você passa só a dizer quantas gramas de maconha você quer e nós vamos deixar. Aí você faz o contrato todinho, forma ali, escrito, assina, pode até reconhecer a firma, né? Lembre que para o reconhecimento de firma, não é lido o contrato não, tá, pessoal? Ninguém vai analisar o conteúdo do contrato no reconhecimento de firma, não. Vai analisar apenas a assinatura. O conteúdo aí, você que se vire. Você que assuma. Um negócio jurídico desse, um contrato desse, ele pode existir na prática? Pode existir? Pode. Mas o objeto dele, que é a entrega de maconha, na prática, esse objeto, ele existe ou ele pode existir? Pode. Mas ele tem validade jurídica, um contrato com esse conteúdo aí, com esse objeto? Não, né? Ele não é lícito, ele é ilícito. Então, ele pode até existir, mas validade jurídica ele não tem. Então, você não pode, por exemplo, entrar na justiça para obrigar o cidadão a cumprir o contrato de entrega de maconha ou pagamento do que foi entregue se o seu objeto é ilícito, né? Como é que você vai cobrar isso aqui? Como eu vi, não sei se vocês viram um vídeo de um rapaz que só podia estar drogado também, não sei, procurando a polícia para reclamar que ele tinha comprado maconha do traficante e o traficante não tinha entregue a maconha que ele comprou. Aí o rapaz estava na polícia militar e os policiais rindo e falando, rapaz, como é? Quer dizer que você veio aqui reclamar porque não recebeu a maconha que pagou. Porque eu acho isso errado. Não sei se vocês já viram isso aí, mas tem rodando por aí. O objeto tem que ser lícito, tem que ser possível e tem que ser determinado, ou pelo menos determinável. Objeto possível, pessoal. A possibilidade que nós falamos aqui, ela é tanto jurídica quanto física, concreta. A possibilidade jurídica vai ser a mesma coisa se for do ponto de vista jurídico, vai ser a mesma coisa de licitude, né? Vai ser equivalente. Mas se for do ponto de vista material ou concreto, aí você tem que ver se o objeto é factível, né? Por exemplo, você fazer um contrato de transporte para Lua, ida e volta para a Lua.
faz o contrato, formaliza por escrito, assina, reconhece firme e tudo. Está ali o papel impresso, assinado e reconhecido firme. Ele existe? Existe. Ele tem validade jurídica, esse contrato, o objeto dele? Não. Por quê? Porque não existe fisicamente ainda, até hoje, a possibilidade de numa situação corriqueira de fazer um transporte de ida e volta para a Lua, né? Então, esse negócio jurídico aí existe, mas não tem validade. Objeto determinado. Pessoal, objeto determinado é uma coisa óbvia, né? Porque quando você vai comprar, por exemplo, ou vender alguma coisa, você tem que saber o que você está comprando ou vendendo. Então, você tem que dizer... Deixa eu ver aqui. Tem razão. Poderia ter ido, ou nos dois, né? No PROCON e na delegacia, um cara que queria garantir a execução a respeito ao contrato, né? Poderia ter feito as duas coisas e ainda ir na televisão, né? Reclamar. Determinado, então, pessoal, porque se você faz um contrato de compra e vender alguma coisa, de alguma coisa, você está botando lá, amigo, você quer comprar e vender o quê? Rapaz, qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Não, meu sonho é só comprar e vender. Qualquer coisa que tiver aí, eu quero comprar. E existe isso? Não existe, né? Então, uma empresa que quer comprar de outra empresa, ela tem que dizer o que ela está comprando e a outra dizer o que está vendendo e as duas vão entrar em acordo, né? Então, tem que saber qual é o objeto. Você tem que indicar aqui, então, o gênero, uma máquina tal, um carro, um veículo, um imóvel, 100 quilos de açúcar, o que for, você tem que dizer o gênero e a quantidade. Quando fala aqui determinável, é uma possibilidade que a lei abre de você dizer a qualidade só mais na frente. Então, eu posso, por exemplo, dizer, eu quero 50 quilos de açúcar da qualidade de qualidade a ser determinada no dia da entrega. Aí, no dia da entrega, você diz, o açúcar é cristal, o açúcar é demerara, o açúcar é refinado, o açúcar é o grosso, então, aí a qualidade você joga lá para frente, porque por que isso? Porque às vezes você sabe a quantidade que quer de um café, por exemplo, sabe que é café, sabe a quantidade, mas não sabe qual é a qualidade que vai estar disponível ou que você vai precisar lá futuramente quando for ser concretizada a entrega desse produto, tá? Então, tá aí explicado. Observe aí, pessoal, que há situações em que o objeto tem que ser determinado. Por exemplo, uma empresa comprar um veículo. O objeto pode ser só determinável, dizer, um carro. Aí não. Aí o objeto tem que ser determinado mesmo. Tem que vir especificado. O modelo, o chassi, o ano, na documentação, no contrato, deve ser especificado tudo. Assim como no caso aqui do imóvel, toda vida que se vai comprar um imóvel, por força da lei, esse objeto é sempre determinado nos mínimos detalhes, né? Área, cidade, município, estado, localização, vizinhança, sul, norte, leste, oeste, e assim vai, certo? Então, há casos em que não se admite que não seja plenamente determinado o objeto. E aí, aqui, finalizando por hoje, nós temos aqui o último requisito de validade. Esse
requisito de validade, se nós formos lá para o plano da existência, o requisito de existência, lá tem só forma. Saber se o contrato existe, um dos requisitos dele é que tenha uma forma, né? Seja lá qual for. Agora, aqui no requisito de validade, nós vamos olhar se essa forma é a adequada. Aí não é só qualquer forma, é saber se a forma que foi escolhida também é adequada. Quais são essas formas possíveis? Ou ela é a forma livre, quando não tem, a lei não diz nada, deixa você livre para escolher. Escrito, verbal, por sinais, qualquer outro viável, né? E pode ser que a lei diga, não, esse contrato só pode ser fechado com formalidade tal, A, B, C, D, E, F, Z, e aí vai, né? Bota um monte de requisitos para dar validade àquela forma que você escolheu, né? Então, a forma livre é aquela que não é proibida por lei e que a lei deixa você escolher como você quer. Exemplo aqui, ó, alienação de um bem imóvel de pequeno valor. Por exemplo, a venda de um picolé. Venda é alienação? É. Alienação através da venda. Picolé é bem imóvel? É. Aí na sala de aula, até faz falta às vezes a sala de aula, né, pessoal? Não sei. Eu estou sentindo. Não sei vocês aí. Porque às vezes aparece até umas coisas, às vezes não, frequentemente aparecem umas coisas bem interessantes ou engraçadas, como um aluno brincando, eu espero, né? Ele falou, professor, mas se o picolé tiver congelado, preso no congelador, aí ele é bem móvel, porque aí não dá para tirar, não, vai quebrar ele, né? Aí o pessoal cai na gargalhada, né? É que, infelizmente, aqui nessa partezinha aqui virtual, nós não temos esses detalhes, né? Então, o picolé é um bem móvel de pequeno valor. Você vende ele da forma que quiser. Já quando a forma é prescrita, isso aqui nós já explicamos, aí a lei vai dizer exatamente como tem que ser feito, como é o caso do casamento, como é o caso da alienação do bem imóvel e de alguns bens móveis. Certo? Pessoal, por hoje nós finalizamos aqui o nosso conteúdo. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Ou nós podemos finalizar? Tô bem tranquilo, professor. Ok, então, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Boa noite para vocês. Quinta-feira estaremos por aqui. As provas estão sendo corrigidas. Assim que tiver no ponto, eu insiro lá no sistema e aviso a vocês, tá? Valeu, boa noite, um abraço, tudo de bom. Oi. Lembra, deu certo, né, a questão da minha avaliação, porque eu tinha mandado a primeira, Sim. né, digitada, e depois eu mandei. Fiz todinho e mandei. Deu tranquilo, né? Sim. Pronto. Pode ficar tranquilo, viu? Ok, valeu, professor. Boa noite. Ok, boa noite. Só um minuto, eu vou aqui finalizar a gravação. Deixa eu ver aqui para a gente